Queridos amigos que acompanham o canal, hoje todos os amigos vão perdoar a voz do Morfeuzinho, que está mais para lá do que para cá, não é mesmo? Este tempo maluco, porque vamos falar hoje de um tema inacreditável, como sempre trazemos aqui. Os investidores, as empresas norte-americanas estão com uma fome infinita de dinheiro farto, grátis, né? E o Fed continua injetando aí diariamente muito, muito dinheiro mesmo. Depois de tantos quantitative easing, depois de tantos cortes em juros, deixando o dinheiro aí realmente praticamente de graça na economia. Estamos aí com essas injeções diárias, né, do nossa famosa operação ali de repo, que é reposition, certo? E que não está realmente tendo fim, pessoal, tá certo? Então vamos falar sobre isso hoje. Vamos fazer aí algumas analogias muito interessantes, mas antes vamos sempre deixar aí nossa mensagem. Está cada vez mais difícil de incluir pessoas aí na nossa comunidade gratuita. A quantidade de, né, novas adesões tem sido realmente muito grande. Então, aproveitem aí quem se interessa ainda, mande e-mail. Ainda estamos conseguindo incluir, mas certamente muito em breve vamos ter que parar, porque realmente a demanda foi muito grande, tá certo, pessoal? Então, mandem aí o e-mail o mais rápido possível que puderem. E também lembrando, né, o nosso canalzinho lá no Patreon, essa semana aqui temos um vídeo inacreditável sobre os investidores aí, o Rockefeller e o nosso, né, o já conhecidíssimo George Soros, muito longe aí das teorias de conspiração que são famosas na internet, mas mostrando exatamente como eles operaram no mercado financeiro, né, uma coisa bem na prática mesmo, nada teórico. Tá certo, pessoal? E, né, finalizando, tem aí também o nosso linkzinho para doações. Recebemos aí bastante doações, obrigado mesmo. Quem puder ajudar, sempre uma ajuda bem-vinda aí, porque realmente gastamos bastante dinheiro com assinatura de jornais, tanto online quanto físico. Tá certo, pessoal? Então, vamos falar sobre esse tema mais importante, começando aí com duas analogias, né? Nós que gostamos muito de literatura, aliás, essa vai ser a nossa dica aí, né, do final do vídeo. Assistam, nossa dica de fartura vai estar muito legal. Então, continuem aí até o final. E a nossa comparação hoje vai ser primeiramente, né, quem assistiu aí o Vingadores, né, aquele filme Ragnarok, é um filme muito bonito e traz uma história classiquíssima aí, né, muito antiga mesmo dos Eddas, mitologia nórdica aí, realmente ali da parte do norte da Europa. E teria ali o lobo, né, o Fenrir, que é um lobo que ele foi derivado ali do sangue de Loki, o deus da trapaça, né, da mentira. E era uma criatura com tanta fome, mas tanta fome que quase, né, se deixasse ele escapar, ele comeria o mundo inteiro e ainda não se satisfaria, né? Então, o deus da guerra, né, o Tyr, foi lá e prendeu ele, só que com isso teve que perder o braço, né, gente? Olha só, o próprio deus da guerra virou maneta porque realmente o lobo comeu o braço dele, né? E conseguiram aprisionar esse lobo nos interiores aí, né, nos intestinos da terra, mas matá-lo seria impossível, né? Tamanha maldade que era essa criatura com uma fome infinita, né? Isso vai fazer muito sentido quando a gente começar a ler nossa matéria. E mais uma analogia aí só para finalizar muito interessante, né? Olha essa figura aí grotesca. Esse ser aí é o Melkor, né? O deus do mal mesmo, do Senhor dos Anéis, né? Essa obra sensacional. E tinha ali, né? Ele mesmo criou uma aranha, essa aranha gigantesca e horrorosa, um Golian. E ela comia tudo também, ela devorava tudo, ele criou ela para sugar, né, a luz aí das duas árvores ali que representavam o sol e a lua, e ela em seu apetite voraz infinito comeu, né, as duas árvores e aí quando não tinha mais o que comer, ela partiu para cima do seu próprio criador, pessoal. Olha que analogia sensacional essa, e vamos comparar exatamente com o que vamos ler, mas essa história é realmente incrível, né? Então, vamos deixar essa mensagem. No momento que ela comeu tudo, ela partiu para cima daquele que tinha criado ela. Sensacional realmente isso. Então vamos ver agora, né, do que exatamente estamos falando. Temos aí o link, né, quem quiser ver a matéria cheia, completinha.
tem também alguns gráficos muito interessantes, vejam que realmente vale a pena. Então vamos falar exatamente sobre essas operações, pessoal, que estão sendo realizadas todos os dias ali nos Estados Unidos, que para nós, né, aqui do canal, que sempre falamos que essa crise na verdade já começou, isso é um indício aí mais do que forte realmente, né, de que está a todo vapor essa crise. Então são aquelas operações, né, que para as empresas fecharem aí os seus caixas no dia, elas se estão realmente pegando esse empréstimo do Banco Central, né? E vamos ver como aumentou. A semana passada começou aí com 50, 75 bilhões e já está numa casa aí inacreditável. Tá certo, pessoal? A nossa origem é aquele Zero Hedge que sempre falamos aí, um site sensacional, é um Morpheuzinho ali americano, né? Então ele trouxe aí muitas informações. Vamos começar a ler então. Guru do mercado de recompra, é o Recon aí que a gente já falou. O que mudou na semana passada ainda é claramente um problema. Na semana passada, nessa época, né, ou seja, na quarta-feira, a maioria dos especialistas em repositórios descritos no Twitter e em outros lugares estava batendo na mesa, gritando para quem quisesse ouvir que o aumento sem precedentes no repositório de garantias gerais durante a noite de 2,25% para 10% não era um evento único e reflete problemas sérios, como a remessa de impostos em meados de setembro, a rápida acumulação de caixa na conta geral do Tesouro e uma enxurrada de acordos do Tesouro. Infelizmente, como advertimos, e como o Fed de Nova York confirmou hoje, o súbito ataque cardíaco no mercado crítico de financiamento noturno acabou se transformando em algo que não foi um evento único. Primeiro, como vimos na primeira vez da semana passada, a mais recente operação de recompra overnight de Recon foi a mais sobrevalorizada até agora, com 91,95 bilhões de dólares, meus amigos, exatamente, em valores mobiliados, ofertados por 75 bilhões em reserva, o máximo desde que o Fed retomou essas operações desobstruídas depois de uma década de hiato. No entanto, a grande surpresa ocorreu na manhã de quarta-feira, né? Essa quarta-feira aqui que estamos falando é do dia 25 de setembro, quando um movimento inesperado, né, entre aspas, é inesperado, para quem não acompanha o canal do Morfeu, né? Porque a gente sabia, hein, ô Percival? A gente sabia já, né, que isso ia acontecer, cara. O Federal Reserve expandiu o tamanho de suas operações de financiamento de 2 dólares, o repo overnight a prazo de 75 bilhões para 100 bilhões e de 30 bilhões para 60 bilhões, indo para o final do trimestre, injetando efetivamente até 250 bilhões, pessoal, de dólares em financiamento. 30 bilhões em acordos compromissados já concluídos, bem como 2 acordos compromissados de 60 bilhões ainda por vir, juntamente com o compromisso de 100 bilhões de dólares durante a noite, assumindo a atribuição total de todas as operações para um total geral de 250 bilhões de dólares. Então, pessoal, basicamente, é exatamente aí o que a gente falou. Então, aquilo que começou, né, com 50 bilhões, em um pouquinho mais de uma semana já estamos aí na casa dos 250 bilhões. Assim como o Fenrir, que não tem fim seu apetite, assim como o Ungoliant, que foi para cima do seu criador, é exatamente o que essas empresas estão fazendo. Não aceitam mais menos que isso. Se o Federal Reserve oferecer menos, eles vão quebrar a economia nos Estados Unidos no mesmo dia. Então, já estão completamente reféns dessa questão. E ele continua ali. Comentando essa dramática expansão da injeção de liquidez do Fed, o especialista em taxas da BMO, Ian Lingen, fez uma observação simples, mas muito poderosa. O fato de estarmos discutindo $250 bilhão é revelador da profundidade da restrição dos acordos de recompra. De fato, muito longe dos especialistas claros da repo do Twitter estavam gritando alto de seus pulmões na semana passada. À medida que nos aproximamos do final do trimestre, é intuitivo que os mercados de financiamento estejam atraindo maior atenção após o fiasco do repo da semana passada. Uma coisa ficou clara, no entanto, é que o Fed está disposto a fornecer quantias significativas de liquidez aos revendedores primários para aliviar o máximo de estresse possível.
aumentar as injeções para 250 bilhões de dólares ou mais, supondo que a noite permaneça em 100 bilhões até 1º de outubro, e os termos de 30 a 60 bilhões, respectivamente. O fato de estarmos discutindo 1/4 de trilhão de dólares indica a profundidade da restrição de recompra e do desejo do Fed de Nova York de tornar chato o dia 30 de setembro. No final do dia, apenas os revendedores principais são contrapartes nessa instalação. Isso apresenta a possibilidade de alguma pressão ascendente nas taxas, caso o dinheiro não tivesse penetrado em todo o sistema até a data do relatório. Então, mais uma vez, né, pessoal? Exatamente o que a gente comentou ali em cima. Caso o Fed, né, pare com essa questão, a gente vai ter um crash imediato, né? Então, de novo, ele está fazendo de tudo que ele pode, né? Mas vai chegar uma hora, né? Gente, 1/4 de trilhão, né? Que coisa. E a Bolsa do Brasil subiu hoje, né? Que coisa maravilhosa, né, gente? Como a economia pode ser ignorada, né, de uma forma tão grosseira? Confirmar os medos de Lingen e uma indicação preocupante de que, apesar do Fed estar claramente jogando a pia da cozinha com o problema da repo e falhando, foi o aumento de hoje na taxa de reporte GC durante a noite, que mais uma vez começou a aumentar de maneira ameaçadora. Infelizmente, na tentativa de esconder a questão e fingir que não há nenhum problema, o Fed continua fingindo que o problema não existe e seguindo os comentários de Leo Brainerd nesta manhã, de que o apocalipse foi resultado de um desequilíbrio simples da oferta e da demanda, e não um sinal da angústia mais profunda nos mercados de crédito. O presidente do Fed, de Dallas, Kaplan, disse na quarta-feira que, embora o esforço da recompra seja importante, ele não sinaliza um estresse mais amplo e apenas mostra que o sistema precisa de mais liquidez. Assim como a gente falou, né, pessoal, no passado, que o Ben Bernanke lá em 2008 ele fez exatamente a mesma coisa, né, quando o sistema já estava quebrado. Ele falou que era só um pequeno problema de liquidez, né? E ele continua. Para ter certeza, como explicamos no final da semana, ele está certo sobre o último, mas errado sobre o primeiro. Para deixar claro a todos que algo está claramente quebrado com o encanamento sistêmico, aqui está o guru do mercado de recompra, Scott Skier, que trabalha na Curvature Securities e cuja única atividade é o financiamento de repo em títulos dos governos dos Estados Unidos. Então, sim, ele sabe melhor do que ninguém o que está falando. Digamos apenas que o mercado repo não é tão simples. É o que a gente sempre fala, né, gente? O pessoal fala muito aí nos comentários que é uma recompra, né? Não é exatamente esse dinheiro todo dia, mas não é tão fácil, gente. Não é tão fácil. Apenas uma semana atrás eu estava cantando elogios às operações de repo, durante a noite e a prazo. Então, quando as taxas fizeram backup nos últimos 2 dias, fiquei preocupado que não houvesse dinheiro suficiente no sistema e as operações existentes tivessem falhado. Agora parece um bom financiamento novamente. O Fed anunciou que dobrará o prazo e as operações overnight de repo amanhã, 60 e 100 bilhões. Respectivamente, em caso de dúvida, jogue mais dinheiro no problema. É o que a gente sempre fala, né, gente? O Fed, né, o barco tá furado, tá entrando água e ele tá tirando com um balde, né? E ele reme, como se não tivesse problema nenhum. Certamente, se algo que o Fed demonstrou amplamente na última década é que, em caso de dúvida, jogará dinheiro suficiente no problema para inflar a maior bolha de ativos da história no processo. Mas foi o slogan de Screen que foi especialmente preocupante, pois confirma nossos piores medos. E aí diz esse grande especialista, né? Agora, aqui está o problema. É ótimo que o Fed esteja injetando liquidez no sistema. No entanto, por que as operações existentes eram insuficientes? Até hoje o Fed injetou 105 bilhões em liquidez no mercado repo, mas as taxas ainda eram teimosamente altas. O que mudou na semana passada para causar os picos de financiamento ainda é claramente um problema. De fato é, infelizmente nem o Fed, nem aparentemente qualquer outra pessoa ainda tem uma pista do que está acontecendo. Gente, vocês imaginam uma coisa dessa, gente, né? Dá pra imaginar uma coisa dessa? De novo, gente, quem trabalha no Federal Reserve, né, são os diretores, professores de Harvard, do MIT, gente. Não é o Morfeu, né, que nasceu ali na periferia, né? São os caras bom, que deveriam saber tudo do sistema, tudo, deveriam me deixar no chinelo, certo? E eles não têm ideia do que está acontecendo. Por que as empresas estão pegando tanto dinheiro no overnight? Ninguém sabe, gente. Gente, se isso não é o sistema quebrado, eu não sei mais o que é, né?
A gente já falou muita coisa de quantitative easing, de corte de juros, mas, né, vamos enganar o povo até onde der. Mas essa questão, gente, é diária, não tem mais como esconder, né? Já mostra fissuras muito grotescas, né? E ele continua. O que nos leva a outra coisa que Kaplan disse na noite de quarta-feira, a saber que o Fed agora estudará qual o tamanho do balanço no futuro. Sua familiar? Deveria. Esse é precisamente o exercício que realizamos no fim de semana, quando analisamos quanto maior o balanço do Fed no próximo e como o Fed chegará lá. Para quem perdeu, o Fed precisa aumentar suas reservas? Meu Deus do céu. Em cerca de 400 bilhões de dólares para cerca de 1,8 trilhão. Gente, mais uma vez, a crise de 2008, assistam o filme Too Big to Fail, para quem não sabe inglês, Grande Demais para Quebrar. Quando começou a dar a crise do subprime, o Paulson chamou, né, que era o secretário do Tesouro norte-americano, chamou todos os bancos, os donos. Gente, qual é o tamanho do rombo? Ninguém sabia. Levou muitos meses para eles virem com um número. E no final de toda essa bagunça, essa, né, não vamos nem falar o nome aqui, dança das cadeiras, né, uma coisa coletiva que um quer ferrar o outro. Como chama aquilo que é uma coisa coletiva, onde um quer ferrar o outro, gente? Não é, olha vocês aí pensando pornografia. O canal do Morfeu não tem pornografia, pessoal. É a dança das cadeiras, tá certo? Como isso lembra a dança das cadeiras, né? Então, chamaram e, no final das contas, gente, 7 trilhões de dólares sumiram da economia, né? E demoraram muitos meses. Imaginem, então, esse movimento. Ninguém tem noção, né? Aí ele continua, a única questão é como será feito. E aqui chegamos a um ponto principal. Porque enquanto o Fed e os meios de comunicação psicofânticos estão desesperados para evitar chamar as próximas compras de títulos pelo seu nome real, em vez disso se contentam com o POMO, muito mais técnico, ou operações permanentes de mercado aberto, que como Goldman, as estimativas terão de ser aproximadamente 15 bilhões de dólares por mês, totalizando cerca de 150 bilhões por ano. Foi o Bank of America que deixou escapar em um grafo de Michael Hartnett, o estrategista-chefe de investimento, chamou o que está no seu nome, QE4, que seria mais um quantitative easing, pessoal. Mais um monte de dinheiro entrando ali na economia. O problema que ele também identificou é que isso levará o balanço dos bancos centrais a novos patamares de todos os tempos, resultando na maior bolha de ativos da história, cada vez maior, e configurando o mundo para uma quebra ainda maior, quando o alimentador está empurrando uma corda falha. E embora ninguém saiba quando isso acontecerá, o fato de o sistema financeiro ter entrado em colapso na semana passada, mesmo com 1,4 trilhão em liquidez excessiva por razões ainda desconhecidas, significa que, com um grande tubarão branco, um grande tubarão branco, o mercado agora precisa de injeções constantes de liquidez, caso contrário, estará em colapso. Mais uma vez é o que o Morfeu diz sempre. E aí ele lança uma frase que, lógico, né, um pouco mais punk. Calma, pessoal, que quando fala disso, os comentários ficam doidos, né, mas é muito interessante. Por fim, considerando que agora se filtrou até o americano médio, que, cortesia de Bernie Sanders e Elizabeth Warren, que são os dois políticos que a gente diz que vai trazer o comum, vai transformar os Estados Unidos numa nação comunista, que são as operações que distorcem o mercado do Fed, que resultaram em um hiato recorde de riqueza e renda. Nós perguntamos, o impeachment de Trump ou esse próximo quantitative easing será o cenário, né, o pré uma crise civil, uma guerra civil norte-americana? Calma aí, gente, isso aí realmente já é uma coisa, né, mais que ele fala para botar fogo. A gente ainda não acredita que uma coisa dessa vai acontecer, mas novamente, tudo que a gente leu nessa matéria, pessoal, prova exatamente aquilo que a gente fala todo dia, que a gente posta nas nossas comunidades, que a gente faz nosso áudio, né, para os assinantes VIP do Patreon todos os dias, que é o que a gente diz todo o tempo, pessoal. Isso é a maior rachadura do sistema. Não tem como, em uma semana, você estava emprestando 50 bilhões no overnight, já está em 250 bi. Até a semana que vem vai vir mais. Então, de novo, gente, é o Angulian, né? A grande aranha indo contra o seu mestre Melkor. Então, assim que as empresas, né, não tiverem mais esse dinheiro do Federal Reserve, elas vão quebrar.
né? Elas vão quebrar e elas vão destruir os Estados Unidos por dentro. Então a fome desses empresários terríveis vai acabar destruindo a própria nação. Tá certo, pessoal? Então, essa era a nossa mensagem de hoje. De novo, não é mensagem de pânico, nós não somos um canal do medo, um canal que deixa as pessoas para baixo, a gente quer deixar as pessoas para cima. Como? Protegendo, fazendo uma carteirinha, temos uma carteirinha totalmente anticrise, lastreada em metais e moedas, temos os nossos pozinhos, que são seguros muito pequenininhos por mês, 50, 100 reais, para um dia que realmente estourar o índice, a gente ganhar um pouquinho de dinheiro, ninguém vai ficar rico nesse canal novamente, ganhar um pouquinho de dinheiro para pelo menos aguentar uns meses aí. E a nossa dicasinha de fartura de hoje é exatamente isso, né, pessoal? A leitura. Então a gente sempre traz aí um exemplo. Os antigos tinham muito conhecimento, eles colocavam seus conhecimentos aí nas histórias, nas mitologias. Então é fundamental a gente entender as mitologias, pessoal, para a gente entender o mundo atual. Todas essas mitologias são cercadas aí de conhecimento muito profundo. Então, gente, a gente tem que ler os antigos, tem que ler as mitologias. Temos aí diversos livros no próprio canal do Conhecimento, do Portal do Conhecimento. Temos algumas sinopses aí do Dom Quixote, da Ilíada, da Odisseia, das histórias de Hesíodo que são sensacionais. Então, gente, se a gente quer ter uma boa formação, se a gente quer ter uma cultura, uma erudição para entender como as coisas estão funcionando, a gente precisa entender os antigos. Precisa conhecer os seus símbolos, precisa conhecer a sua mitologia, o que tem por trás das suas histórias, né, que sempre tem ali um nível mais besta, a Medusa, né, um monstro, e o rapaz foi lá e matou ela, mas tem tanto significado. O espelho, né, na verdade a Medusa somos nós mesmos, quando olhamos para o espelho, ficamos pedrificados, né? Então, gente, tem muitos níveis de conhecimento, a gente tem que conhecer isso para entender o mercado financeiro, inclusive, né? Porque no fundo o mercado financeiro trata apenas a psique do próprio investidor, desses grandes poderosos que querem realmente alterar o mundo. Tá certo, pessoal? Então fica aí nossa dica, leiam muito, muito, muito o tempo todo. Então curtam o nosso canal, mandem e-mail para entrar na comunidade de graça, cliquem no sininho para receber as novidades. Um grande abraço!